Você já reparou que em quase todas as histórias de transformação real existe um ponto silencioso que ninguém vê? Um momento em que nada muda por fora, mas algo se ajusta por dentro. Não é quando tudo se resolve. Não é quando os resultados aparecem. É antes disso. É o instante em que uma decisão deixa de ser apenas uma ideia confortável e passa a se tornar um posicionamento interno definitivo. Napoleon Hill dizia que o sucesso começa exatamente nesse ponto invisível. No momento em que a mente para de oscilar e assume uma direção clara. E talvez você esteja mais perto desse momento do que imagina. Muitas pessoas passam a vida acreditando que precisam de mais tempo, mais informação, mais preparo ou mais confiança para avançar. Elas esperam se sentir prontas, esperam que o medo desapareça, esperam que o cenário fique perfeito. Mas a verdade é que esse cenário nunca chega. E enquanto se espera, a vida segue no mesmo lugar. Hill afirmava que a indecisão é uma das forças mais destrutivas da mente humana, porque ela drena energia sem produzir movimento real. A pessoa até pensa, planeja, reflete, mas não decide. E sem decisão, nada começa de verdade. Talvez você já tenha sentido isso. Você sabe o que precisa mudar, sabe o que precisa fazer, sabe até o que está te travando, mas algo dentro de você ainda hesita. Uma voz que pede mais garantias, mais sinais, mais provas. E enquanto essa voz comanda, você fica preso em um estado intermediário. Nem avança, nem recua. Apenas repete. Napoleon Hill chamava isso de o território da estagnação consciente. A pessoa sabe demais para se enganar, mas decide de menos para transformar. A decisão que inicia tudo não é aquela tomada no impulso, nem na emoção do momento. Ela não vem acompanhada de euforia, ela vem acompanhada de clareza. É quando você entende, sem precisar convencer ninguém, que continuar do mesmo jeito custa mais do que mudar. É quando você para de negociar com desculpas internas e assume a responsabilidade pelo próprio caminho. Essa decisão não faz barulho, mas muda tudo. Muita gente confunde decisão com desejo. Desejar é confortável, decidir é desconfortável. O desejo não exige compromisso, a decisão exige. Napoleon Hill dizia que o desejo só se torna poderoso quando é sustentado por uma decisão firme. Caso contrário, ele se dissolve ao primeiro obstáculo. É por isso que tantas pessoas querem mudar de vida, mas poucas conseguem sustentar o processo. Elas desejam, mas não decidem. E sem decisão, a mente sempre encontra uma forma de voltar ao conhecido. Você pode estar se perguntando por que a decisão é tão difícil. Porque decidir implica abrir mão. Abrir mão de identidades antigas, de hábitos que oferecem segurança emocional, de narrativas que você repetiu por anos. Decidir é assumir que você não pode mais se esconder atrás do ainda não é o momento. É encarar o fato de que se nada muda, a responsabilidade também é sua. E essa consciência assusta, mas também liberta. Napoleon Hill ensinava que, no exato momento em que uma pessoa decide com firmeza, forças invisíveis começam a se reorganizar. Não porque o mundo conspira magicamente, mas porque a mente passa a operar com coerência. Pensamento, emoção e ação começam a caminhar na mesma direção. Antes da decisão, cada parte puxa para um lado. Depois da decisão, tudo se alinha. E quando há alinhamento interno, o progresso se torna inevitável. Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja motivação, mas decisão. Motivação vai e vem. Decisão permanece. Motivação depende do ambiente. Decisão depende de posicionamento. E enquanto você viver guiado apenas por motivação, seus avanços serão instáveis. Haverá dias bons e dias ruins. Começos empolgantes e finais frustrantes.
A decisão, por outro lado, cria continuidade. Ela sustenta a ação mesmo quando o entusiasmo acaba. Existe um momento específico em que a vida começa a avançar. Não é quando tudo está organizado. Não é quando você resolve todos os problemas. É quando você para de fugir do desconforto de crescer. Quando aceita que o medo faz parte, mas não pode mais decidir por você. Napoleon Hill dizia que o medo é apenas um sinal de que você está prestes a sair do território conhecido. Ele só se torna um obstáculo quando você o interpreta como ordem de recuo. Quantas vezes você já voltou atrás, não porque algo deu errado, mas porque algo começou a dar certo? Quantas vezes você desacelerou quando percebeu que o próximo passo exigiria mais responsabilidade, mais exposição, mais constância? Esse é um padrão comum, mas pouco falado. A mente prefere o sofrimento familiar ao sucesso desconhecido. E enquanto você não decide atravessar esse limite, a vida permanece em pausa. A decisão que inicia tudo não é grandiosa por fora. Ninguém aplaude, ninguém valida, ninguém garante que vai dar certo. Ela acontece no silêncio. É quando você diz para si mesmo que não vai mais viver no modo tentativa, que não vai mais se permitir desistir nos primeiros sinais de desconforto, que não vai mais negociar com a própria incoerência. Napoleon Hill afirmava que o maior erro das pessoas é tentar mudar os resultados sem mudar o nível de decisão interna. Talvez você esteja cansado de começar e parar, cansado de prometer que dessa vez vai ser diferente, cansado de sentir que está sempre a um passo de algo maior, mas nunca chega lá. Esse cansaço não é fraqueza, é um sinal de que sua mente está pronta para decidir. A exaustão muitas vezes precede a clareza, porque chega um ponto em que continuar igual dói mais do que mudar. A vida começa a avançar quando você assume uma postura diferente diante de si mesmo. Quando você para de se ver como alguém que ainda está tentando e passa a se ver como alguém que decidiu. Essa mudança de identidade é sutil, mas profunda. Ela altera a forma como você reage aos desafios. O que antes parecia motivo para desistir passa a ser parte do processo. O que antes parecia prova de incapacidade passa a ser aprendizado. E o caminho, que antes parecia confuso, começa a se desenhar. Napoleon Hill dizia que toda realização começa com uma decisão clara e definida. Não uma decisão vaga, mas específica. Não vou tentar, mas vou fazer. Não vamos ver o que acontece, mas vou sustentar o processo até o fim. Essa clareza muda o comportamento sem esforço excessivo. Você não precisa se forçar o tempo todo, porque sua mente já sabe para onde está indo. Existe um ponto exato em que a decisão deixa de ser mental e se torna corporal. Você sente. Não como euforia, mas como firmeza, como se algo tivesse se encaixado. A ansiedade diminui, a pressa some. Você não precisa mais provar nada, apenas seguir. Esse é o momento em que a vida começa a avançar de verdade. Não rápido, mas de forma consistente. Muita gente acredita que avançar é acelerar, mas avançar muitas vezes é parar de voltar atrás. É manter o passo, é não abandonar, é continuar mesmo quando ninguém está vendo. Napoleon Hill ensinava que a persistência nasce da decisão, não do esforço. Quando a decisão é fraca, o esforço precisa ser enorme. Quando a decisão é forte, o esforço se torna natural. Talvez você esteja esperando um sinal externo para decidir, mas o sinal que você procura não vem de fora. Ele vem da consciência de que continuar adiando custa caro. Custa tempo, energia, autoestima. Custa a sensação de estar vivendo abaixo do próprio potencial. A decisão que inicia tudo surge quando você aceita pagar o preço do crescimento em vez de pagar o preço da estagnação. A partir desse ponto, a vida não se torna perfeita. Problemas continuam existindo. Desafios aparecem,
mas algo muda radicalmente. Você não se sente mais perdido. Você sabe por que está passando pelo que está passando. Você entende o processo. E essa compreensão dá força. Napoleon Hill dizia que a mente decidida transforma obstáculos em degraus. Não porque os obstáculos somem, mas porque eles perdem o poder de paralisar. Você não precisa resolver tudo hoje. Não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas decidir não voltar mais para o ponto inicial. Precisa decidir sustentar uma nova postura interna. Precisa decidir agir com coerência entre o que pensa, o que sente e o que faz. Essa decisão, mesmo pequena, muda o curso da vida, porque ela cria direção, e direção é tudo. Se você olhar para trás, talvez perceba que os momentos mais importantes da sua vida não foram os mais confortáveis, mas os mais decisivos. Foram aqueles em que você escolheu algo diferente, em que disse não para o velho padrão e sim para o desconhecido. Napoleon Hill dizia que o destino não muda quando você pede, ele muda quando você decide. A vida começa a avançar no momento em que você para de esperar, sentir-se pronto e decide se tornar pronto no caminho. Quando você para de pedir permissão para crescer, quando você entende que ninguém pode decidir por você. Essa decisão não precisa ser anunciada, não precisa ser explicada, precisa ser vivida. Talvez agora você esteja sentindo algo diferente. Não empolgação, mas clareza. Não ansiedade, mas firmeza. Se for isso, preste atenção. Esse pode ser o momento exato em que tudo começa a se mover. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se posicionar dentro dele. Agora eu quero que você seja honesto consigo mesmo. Existe alguma decisão que você vem adiando há tempo demais? Algo que você já sabe que precisa assumir, mas continua empurrando para depois? Se essa pergunta tocou em algo aí dentro, escreva nos comentários a frase "Eu decido agora". Essa frase não é apenas uma interação, é um marco interno. E se você quer continuar fortalecendo sua mente, desenvolvendo clareza e aprendendo a sustentar decisões que transformam a vida, inscreva-se no canal e deixe seu like. Cada vídeo aqui é um convite para sair da estagnação e entrar em movimento consciente. Porque a decisão que inicia tudo pode estar acontecendo agora, neste exato momento.